Boa noite, irmãos. Nós vamos dar início ao nosso culto, cantando que nosso Deus é soberano, que apesar das circunstâncias, o poder e o controle continuam nas mãos do nosso Deus. Nós louvamos Ele por isso essa noite. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Amém. Meus irmãos, nós saudamos a toda a igreja neste dia em que nós voltamos a um modelo em que já experimentamos, um modelo de transmissão de culto. Nós voltamos então aos nossos cultos online e nós agradecemos aqui a presença da irmã Lara, da irmã Vitória, que estão nos auxiliando no culto, no louvor ao nosso Deus. Eu particularmente estive afastado das atividades da igreja por um período, em razão de alguns problemas de saúde, em razão de um infarto cardíaco, em razão de um tromboembolismo pulmonar, mas esses eventos também foi diagnosticado, detectamos um tumor no rim que já chegava a 10 centímetros e fomos submetidos a uma cirurgia, e que essa cirurgia foi bem sucedida. Houve a retirada do rim e agora já com 30 dias após essa cirurgia, nós já retomamos então as atividades aqui na igreja, as atividades de pregação, de meditação na palavra de Deus. E hoje nós queremos meditar sobre o nosso Deus, que é o suprimento completo para as nossas vidas. O texto se encontra na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, e vamos meditar nos versículos 3 e 4. Nos diz assim, na versão NVI: Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou, da sua glória e virtude. Por intermédio destas coisas, a glória e a virtude, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem também da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Oremos. Pai de amor, nós te glorificamos, agradecemos, ó Deus, pela vida que o Senhor nos dá. E nós te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor nos dá o suprimento completo para a vida e para a piedade, para a vida espiritual que temos para contigo, a vida religiosa que buscamos, ó Pai, e que queremos alcançar
de bom grado para contigo. Nós te glorificamos, ó Deus, porque a tua palavra permanece para sempre. Te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor nos permite experimentar a tua graça, a tua misericórdia, para que possamos andar sempre contigo. Nós te pedimos que o Senhor nos conduza nesses dias em que vivemos o medo, para muitos até mesmo o pânico desta pandemia que tem trazido assombro sobre muitos dos teus filhos. E te pedimos, ó Pai, a tua direção, a tua graça. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Irmãos, nós estamos vivendo agora a segunda onda da pandemia do Covid-19, que tem feito com que muitos experimentem, como nós rogamos ao nosso Deus que tire do seu povo, que experimentem o pânico, o medo, em razão desta doença. Hoje mesmo, pela manhã, nós tivemos contato com algumas pessoas que estão procurando vagas de hospital, vagas de UTI, e não têm conseguido. E isto preocupa a nossa igreja, e principalmente em razão disso, que nós estabelecemos que não teríamos novamente esse encontro presencial dos irmãos, mas sugerimos que possamos ter esse encontro virtual, para que não haja disseminação deste vírus. Nós queremos lembrar de uma das primeiras pregações que fizemos quando nós começamos o lockdown, começamos esse distanciamento social, em que nós falamos que o livro de Levítico, ele nos ensina exatamente sobre medidas sanitárias, medidas de restrição, e ali nós temos inclusive o distanciamento social empregado, retirando do meio do arraial aqueles que estavam com doença, estabelecendo aquilo que foi chamado depois de quarentena, até mesmo tendo uma alusão aí ao período de 40 dias, e até mesmo que Cristo experimentou, mas para que ele pudesse ter então um fortalecimento espiritual, e para muitos, para que pudesse se afastar e não transmitir a doença para o seu povo. Houve então aí a junção desses dois eventos e trouxe então a denominação de quarentena. E Deus nos ensina a ter esses cuidados. Deus nos ensina a ter o zelo pelos irmãos, para que não haja contaminação e disseminação de uma doença. Nós dissemos Levítico e também Êxodo nos mostra diversas situações desta. Mas nós queremos chamar a atenção aqui para que o que Deus nos ensina na sua palavra, que com o seu divino poder, Ele nos dá aquilo que diz respeito à vida. Ele nos dá, então, aquilo que são todas as coisas que necessitamos para a vida. E Pedro, aqui ele traz, então, uma referência à vida e à piedade. Ou seja, a vida que nós temos e a piedade que diz respeito à religiosidade. Ele nos dá todas as coisas, não apenas para as questões espirituais, mas Ele nos dá o suprimento para que possamos experimentar a vida. E é por isso que os Salmos de número 103 nos diz que nós devemos bendizer ao nosso Deus. E bendizer ao nosso Deus porque o nosso Deus é o Deus que sara. O nosso Deus é o Deus que enche as nossas vidas de dias, enche a nossa mocidade de vigor,
para que possamos enfrentar as intempéries da vida. E é Ele que representa todas as coisas relativas, então, à vida para nós. Lá em Deuteronômio, ele nos diz que as bênçãos de Deus virão sobre as nossas vidas, de modo que ela vai trazer bênçãos sobre a terra, trazer bênçãos sobre a nossa casa, trazer bênçãos sobre a nossa colheita, o ato de nós então trabalharmos e produzirmos aquilo que é necessário para que nós possamos viver. Ele diz assim no capítulo 28, no versículo 2 de Deuteronômio: todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, ou a nossa família então será abençoada. Continuando no versículo 4, como também as colheitas das suas terras, os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos, as suas cestas, as amassadeiras serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Deus estava prometendo ao seu povo bênçãos e bênçãos nesta terra. E é por isso que o salmista diz, lá no Salmos 16, no versículo 2 e também no versículo 5, ele nos diz: ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Senhor, tu és a minha porção, o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro. É o nosso Deus que é o nosso sustento. Cristo nos diz que nós não podemos acrescentar um só côvado, uma só medida, independente de qual seja a medida do tempo, a medida do minuto, do segundo, do dia, do mês, do ano, nós não podemos acrescentar, mas Deus pode nos acrescentar. Há pouco tempo experimentei algo assim. Enquanto estive durante a internação, na UTI, esperando que pudesse ser submetido também a uma cirurgia, eu nada podia fazer, a não ser confiar na graça e na misericórdia de Deus, de que Ele acrescentaria dias na minha vida, de que Ele poderia acrescentar a bênção da saúde, de tal modo que eu pudesse aqui estar novamente. Somente o nosso Deus pode nos dar a vida, mas Ele não quer acrescentar os nossos dias para que possamos viver aqui na terra, vivendo longe da sua vontade, do seu desejo, da condução dele. Veja que quando nós vemos o que ele fala aqui na carta de Pedro, inspirando o seu servo Pedro, ele diz que com o seu divino poder, ele nos deu tudo o que diz respeito à vida, tudo o que é necessário para a vida, mas para mais alguma coisa: a vida e a piedade, a vida e a religiosidade, a vida e o nosso compromisso com Deus, a vida e o modo como nós haveremos de aprender a viver num relacionamento com Deus. E é por isso que o propósito das bênçãos de Deus é ensinar o correto relacionamento com Deus. É ensinar o que nós estamos vivendo com o nosso Deus, para que nós possamos então aprender e ensinar as outras pessoas. Deus, Ele nos enche de cuidados, mas Ele quer também mostrar o propósito de Deus na vida de toda a sociedade, quando o homem resolveu se separar de Deus. Deus não quer que nós possamos esquecer disto. Deus, Ele nos permite viver neste mundo, no mundo em que nós ainda colhemos os frutos do pecado, mas quer que nós possamos estar olhando
para os céus, olhando para uma vida futura. É por isso que lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, ele diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. A vida que vivemos aqui é uma vida para que possamos viver em santidade e sem repreensão diante de Deus. Mas Deus sabe que muitas vezes nós não conseguimos alcançar plenamente aquilo que Ele quer para as nossas vidas. E isto se cumprirá completamente com a redenção, com a transformação, no dia em que os nossos corpos serão transformados à semelhança do corpo de Cristo, para que possamos viver na presença de Deus eternamente. Mas enquanto estamos vivendo aqui neste mundo, não podemos perder também a consciência do ensinamento de Deus, sabendo que, como Pedro diz na primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Ainda vivemos no meio das trevas, mas nós somos a luz de Deus neste mundo. Ainda vivemos as consequências do pecado neste mundo, mas nós somos chamados para ser santos. Ainda não somos santos na plenitude da glória, da grandeza de Deus, mas devemos caminhar para que nós possamos demonstrar que nós fomos regenerados por Cristo Jesus, por Deus. Nós não podemos viver na impiedade, no pecado, nas sombras da morte, não podemos viver de um modo escandaloso, porque nós fomos resgatados por Deus, para que possamos ser luz, para que possamos ser testemunhas de Cristo Jesus. E então, nós devemos olhar para este Deus que nos dá o suprimento para uma vida piedosa, para uma vida de uma religiosidade que é segundo a vontade de Deus, para que possamos andar testemunhando da transformação que Deus fez nas nossas vidas. Uma vida religiosa, devota a Deus, obediente, disciplinada, não voltada, centrada em si, centrada apenas nos atos religiosos, mas para que nós possamos manifestar a grande glória, a grande transformação que Deus fez nas nossas vidas, não pelos nossos merecimentos, não pelos atos religiosos que nós praticamos, mas porque Cristo Jesus faz a obra completa em nós, porque é em Cristo Jesus que nós somos então transformados. Não podemos então negligenciar a vida piedosa, não podemos ser indiferentes para com aquilo que Cristo nos chamou, deixando que a prática do pecado esteja nas nossas vidas, mas devemos caminhar a cada dia, naquilo que então Pedro nos diz no versículo 3, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude. Nós devemos então buscar o conhecimento de Cristo Jesus, o conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Nós aprimoramos a cada dia a visão, o conhecimento que temos de Deus e também da provisão divina. Quando nós aprendemos que Deus é tudo para nós, que todas as coisas que nós temos vêm de Deus e não do nosso poder, não da nossa força, não daquilo que nós podemos fazer, mas sim porque Deus nos dá graciosamente a cada dia, até mesmo o ar que respiramos.
Quando nós aprendemos isso, nós começamos então a desenvolver um relacionamento com Deus em que nós conhecemos o poder de Deus. Nós passamos a ver o poder de Deus a cada dia nas nossas vidas. A revelação daquilo que Deus quer para nós. Mas isso não se faz apenas com o conhecimento do poder pela observação da manifestação de Deus no universo, da manifestação de Deus nas nossas vidas. É preciso que nós possamos aprender a olhar para a palavra revelada de Deus. Aprender a olhar o que Deus tem preparado para nós a cada dia, o que Ele revelou através dos profetas, através dos apóstolos, através de Cristo Jesus, que é a palavra revelada, a palavra encarnada de Deus. Devemos aprender então com Cristo, que é aquele que nos chamou para sermos co-herdeiros com Cristo, para sermos filhos de Deus, para que nós possamos então frutificar, para que possamos anunciar as maravilhosas ou as maravilhas de Deus para este mundo. Nós precisamos então compreender que Deus nos capacita para vivermos a excelência moral de Cristo. E essa excelência moral de Cristo, que é viver a virtude de Cristo, para viver a glória de Cristo, nada mais é do que fazer a vontade do Pai. É isso que Cristo veio para fazer. É isso que Cristo fez quando aqui esteve. Cumpriu plenamente a vontade do Pai. E nós somos chamados também para fazer a vontade do Pai. Nós nascemos novamente em Cristo Jesus. Nós temos uma nova vida. Um comentarista bíblico, Warren Wiersbe, ele nos diz que cada bebê possui na sua estrutura genética a definição do modo como ele vai crescer, desenvolver e ser um adulto plenamente perfeito na condição de humano. E está ali definido como que ele vai crescer. Nós também temos o nosso DNA como filhos de Deus, para podermos crescer, para experimentar a glória e a virtude, para poder obedecer plenamente à vontade de Deus, sabendo que Ele supre as nossas necessidades para uma vida terrena, mas Ele também supre as nossas necessidades para uma vida espiritual. Ele quer nos abençoar com toda sorte de bênçãos nesta vida para que possamos viver glorificando a Deus. Mas como diz em Efésios, Ele também nos abençoa e nos supre com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Porque nós somos povo de Deus. Nós temos caminhado a cada dia para fazer a vontade do Pai e também para manifestar a glória de Cristo Jesus, que veio nos conquistar, veio nos chamar para sermos filhos de Deus. E o canal para este suprimento da vida aqui na terra e também da vida espiritual, da vida em que nós vivemos aqui na terra como uma vida de piedade, mas também a vida que haveremos de viver depois de sermos transformados por Deus. Tudo isso, o canal deste suprimento é o canal do conhecimento de Cristo Jesus. E o versículo 4 nos fala, então, que por intermédio destas glórias e virtudes de Cristo, que é o final do versículo 3, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. As promessas de Deus são grandiosas e preciosas.
Pedro, ele nos mostra aqui a qualidade dessas promessas, grandes e preciosas. E nós não podemos deixar de olhar para as bênçãos que Deus traz sobre nós, as promessas que Ele traz sobre nós, com outros olhos a não ser de reconhecimento da grandiosidade e preciosidade. Quer seja as bênçãos que Ele promete, sendo as bênçãos aqui na terra, como sendo as bênçãos do futuro. As bênçãos para que nós possamos nos manter vivos, tendo o nosso alimento, o pão nosso de cada dia, tendo a certeza de que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a sua piedade que Ele nos ensina, para que todas as coisas sejam acrescentadas, mas que temos que buscar o reino de Deus. Temos que viver essa vida religiosa que é aprendida em Cristo Jesus. Portanto, nós devemos ter a consciência de que, assim como ele diz no versículo 4, continuando então, que ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Temos que ter essa consciência de que Ele nos chama para uma nova vida, mas uma vida em que haveremos de fugir da cobiça, uma vida em que haveremos de fugir da corrupção, daquilo que deteriora a nossa vida com Deus, para que possamos então continuamente anunciar as maravilhas de Deus para este mundo, para que por essas promessas possamos alicerçar a nossa fé, para que possamos ter uma vida em que sabemos que o caminho em que haveremos de percorrer, não é apenas um caminho de dores, um caminho de compartilhamento ainda das consequências do pecado neste mundo, como são as doenças, como são as pestes que vêm sobre o mundo, como são as catástrofes que existem no mundo. Não é apenas um caminho de sacrifícios sem recompensas. Há recompensas para nós. A recompensa da paz nas nossas vidas, a recompensa da certeza de que estamos firmes nas mãos de Deus, mas olhando para a recompensa final, que será a recompensa de que nós haveremos de desfrutar uma vida eterna na presença de Deus. Portanto, a jornada do cristão que sofre nos momentos como estes da pandemia, não é apenas uma jornada penosa, uma jornada frustrante, uma jornada em que nós vivemos com dificuldades, aquilo que nós experimentamos neste mundo, mas nós temos promessas grandes, promessas em que nos faz olhar para aquilo que haverá de vir, olhar para o futuro. E aquele que nos faz essas promessas, ele é poderoso para cumprir, ele é poderoso para fazer com que possamos vencer todas as dificuldades vividas neste mundo. Ainda no versículo 4, na parte B, nós vemos aqui que ele nos diz que tudo isso, a provisão divina que ele nos dá para a nossa vida, não somente a vida neste mundo, mas a vida espiritual que ainda vivemos aqui e a vida do futuro, é para que elas nos faça capaz de tornar
participantes ou coparticipantes em algumas traduções da natureza divina. Não que nós venhamos nos tornar deuses, mas que nós possamos nos tornar verdadeiramente filhos de Deus. Assim como o bebê é participante da natureza do pai e da mãe, nós somos participantes da natureza de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que é colocado dentro de nós, para que, como Paulo nos diz, para que possamos clamar, Abba, Pai. E Deus nos resgatou deste mundo, nos resgatou do pecado, para que possamos fazer parte desta grande salvação que Ele tem preparado para nós. E por isso nós nascemos do Espírito, nascemos do alto e fazemos parte da família de Deus. Estamos sendo transformados de glória em glória. A cada experiência que vivemos, são experiências para fortalecer a nossa fé, para que possamos ter plena consciência de que Deus tem agido nas nossas vidas, para termos a plena consciência de que Deus, Ele é poderoso para restabelecer a nossa saúde. Mas se Ele permite que nós ainda possamos experimentar a condenação do pecado, que é a morte, que nós possamos falar como Jó disse: Deus deu e Deus tirou, louvado seja Deus, sabendo que Ele tem nos preparado para uma vida melhor, uma vida espiritual, não a vida da natureza do pecado que nós vivemos aqui na terra, mas a vida da natureza de Deus, da gloriosa manifestação de Deus, para que nós possamos viver com Ele. E Deus, Ele tem nos dado a provisão, mas Ele também tem nos dado uma advertência com essa provisão. A parte última do versículo 4, Ele nos diz que Ele nos dá tudo isso e Ele age livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ele quer que nós possamos deixar todo e qualquer pecado para nos voltarmos a Deus. A nossa vida, aquilo que vivemos como esse período em que experimentamos da pandemia, sabemos que em razão de que, como nos diz Paulo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como raça humana nós pecamos. Como raça humana nós estamos destituídos da glória de Deus. Mas como filhos de Deus nós estamos salvos. Como filhos de Deus nascidos regenerados individualmente, e a responsabilidade é de cada um, nós podemos experimentar as bênçãos de Deus, podemos experimentar as promessas que Ele nos dá, e que Ele é poderoso e Ele é fiel para cumprir tudo isso. Tanto Pedro, Paulo e João, eles nos advertem para nós não regredirmos, não voltarmos para uma vida de pecados, quando experimentamos as dificuldades, quando experimentamos a paz constante e que muitos acabam se afastando de Deus quando estão em paz, mas que nós possamos experimentar a cada dia o crescimento, a cada dia nos voltando cada vez mais para Deus. Assim, como que no Salmo 103 que citamos no início, devemos ter a plena consciência de que Ele é aquele que enche de bens a nossa existência, de modo que a nossa juventude se renova como a águia, sabendo que o amor leal do Senhor, o amor eterno, está com aqueles que o temem, a sua justiça com os seus filhos, e com os que guardam a sua aliança, Ele se lembra deles, porque eles obedecem aos preceitos de Deus.
que isto possa estar presente nas nossas vidas, sabendo que o nosso Deus é o nosso suprimento, o nosso Deus é aquele que nos guarda a todo tempo. Oremos. Pai de amor, te glorificamos, ó Pai, por tudo que o Senhor nos permite passar neste mundo. Te glorificamos, ó Deus, porque podemos nos manter firmes e podemos ver a nossa fé crescer, a nossa fé se alicerçar, porque as Tuas promessas, ó Pai, é que nos sustenta, porque as Tuas promessas é que nos faz crescer a cada dia. Te louvamos e glorificamos, porque o Teu amor é para conosco. Te louvamos e glorificamos, porque a Tua palavra nos dá o conhecimento de Cristo Jesus, nos dá o conhecimento do Teu poder. Te pedimos que o Senhor possa aumentar o nosso conhecimento de Ti. É a nossa oração. Amém. Nós agradecemos a cada um dos irmãos que tem nos acompanhado neste domingo, nesta mensagem. No próximo domingo ainda manteremos este sistema do culto online. Nós vamos passando as informações pelos grupos de WhatsApp da igreja, fazendo a comunicação àqueles que não participam dos grupos, mas nós vamos ainda permanecer no próximo domingo e esperamos que Deus esteja nos dando o suprimento para a vida e nos dando o suprimento para a vida neste mundo e também a vida espiritual, a fé, a confiança nas promessas de Deus e que Ele nos sustente a cada dia. Que os irmãos possam continuar conosco e convidamos para que nos acompanhem em mais um hino de louvor ao nosso Deus. Amém.